Bom dia, gente. Vamos aí às atividades de hoje, né? 10 de junho de 2020. A gente vai usar a cartilha Aprender Sempre do 4º ano, língua portuguesa. Vocês vão fazer a atividade 2, que é caracterizando personagens, né? Então a gente passa a trabalhar aí com uma classe de palavras chamada adjetivos, né? Os adjetivos são características de um objeto, de um personagem, de um lugar, enfim, características de algo, alguém, né, ou alguma coisa. Então, quando os autores constroem os seus contos, atribuem muitas características físicas do corpo e psicológicas também, tá? Jeitos de ser. Os personagens que vão atuar ao longo do enredo têm essas características que eles atribuem. Para atribuir tais características, geralmente são usados adjetivos que caracterizam positiva ou negativamente aqueles que agem dentro de uma história. Observe as características do personagem principal, conto O Ganso de Ouro. Então a gente tem lá, ó, esse personagem, ele é um bocó, um tolo, um atrapalhado. São características negativas, mas são características, são adjetivos. Então, essas palavras caracterizam João Bocó, dando a ele sentidos negativos, né? O narrador, aquele que conta a história o tempo todo, insiste em atribuir ao personagem esses significados. E outros personagens também recebem características. Por exemplo, o homem da história, ele é um velhinho, o padre é nervoso, a princesa é séria. Então, são todas características, jeitos de ser, adjetivos dos personagens. Então, para caracterizar os personagens, o autor utiliza adjetivos que em nossa língua são utilizados para atribuir características positivas ou negativas a respeito de pessoas, objetos, lugares e etc. E aí, então, vem a parte da atividade de vocês. Vamos praticar com a ajuda. Leia o conto Chapeuzinho Vermelho, também dos Irmãos Grimm. Então, vocês vão ler o conto que está na página seguinte, continua na próxima, e aí vem lá a atividade, né, da letra B. O que é que vocês têm que fazer? Vocês vão reler o conto e escrever nos espaços em branco os adjetivos que caracterizam as seguintes palavras. Então, vocês vão procurar, pode grifar com marca-texto, 3 características de cada personagem do quadro. Então, por exemplo, a menina. Vocês vão procurar 3 características dela e escrever uma aqui, uma aqui, uma aqui, né? Característica do chapéu, da criatura, flores, orelhas, olhos, mãos, boca, pedras e lição. A lição que ela leva aí na história, né? Então, vocês vão escrever aqui. Na letra C, vocês vão escrever 5 características, né, adjetivos que você gostaria de atribuir ao lobo. O lobo da história, o lobo mau. Então, vocês vão colocar 5 características para o lobo. Pode ser o que esteja na história ou o que não seja e que você acha que serve para esse personagem. Na letra D, você vai escrever 5 características para a Chapeuzinho Vermelho. Também pode pegar da história ou criar aquelas que vocês acreditam que servem para ela. E na letra E, 5 características para o caçador, tá? E aí, para terminar, as 5 características da vovó, tá? 5 adjetivos que servem para ela. E essa é a nossa atividade de hoje, tudo bem? À noite lá no Meet a gente faz a correção. Até mais.